Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Tributando Direito, o canal que foi pensado para trazer para vocês semanalmente notícias sobre a área fiscal, tributárias, assuntos relevantes sobre essa área, tá? E para trazer para vocês também as principais teses tributárias que hoje tramitam, né, nos tribunais brasileiros. Bom, meu nome é Dani Braga e hoje eu vim trazer um assunto muito apimentado para vocês. Por que eu digo isso? Porque esse assunto, eu vejo que muita gente que trabalha na área fiscal e tributária tem dúvidas a respeito disso. Realmente não é um assunto assim tão simples de se entender, mas hoje a gente vai simplificar. A gente está falando do FOT, que é o Fundo Orçamentário Temporário, instituído aqui no estado do Rio de Janeiro através da Lei 8645 de 2019, e ele veio para substituir o FEF. Gente, a gente sabe que a área tributária no Brasil, a área fiscal, ela é uma sopa de letrinhas, todos os impostos são abreviados, todas as obrigações acessórias também. Então, para esses fundos orçamentários, né, que foram criados aqui no Rio de Janeiro, não poderia ser diferente. Então, assim, o FEF, ele significa, né, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, e ele foi instituído lá em 2016, com vigência de 2 anos, tá? Então, ele passou a viger em 2017 e aí ele vigorou até 2019. E aí, como o Estado do Rio de Janeiro não podia mais cobrar o FEF, porque eles tinham um prazo de 2 anos para ser cobrado, o Estado do Rio de Janeiro fez o quê? Isso aí, criou o FOT, que substituiu o FEF, tá? O FOT é o Fundo Orçamentário Estadual, e ele foi criado em 2019, passando a vigorar a partir de 2020. Eu quero entrar nesse assunto com vocês, mas antes disso, eu vou te pedir, curte e compartilha esse vídeo, tá? E se vocês acharem interessante, manda para geral, manda para todo mundo, tá? Que trabalha na área fiscal e que tenha dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora vamos entrar e vamos falar sobre o FOT. O FOT, como eu já falei para vocês, foi instituído em 2019, passou a viger, né, a vigorar 2020. Ele já foi assim, ele já começou meio embolado, né, o FOT. Por quê? Porque o legislador, né, aqui do Rio de Janeiro, ele criou o FOT em dezembro de 2019 e na legislação lá, né, veio dizendo, né, que ia passar a vigorar a partir de janeiro de 2020. Obviamente, isso não poderia acontecer, né? Por quê? Pura e simplesmente porque a gente possui no nosso ordenamento jurídico brasileiro tributário um princípio chamado princípio da anterioridade, tá? Anterioridade fiscal. O que quer dizer isso? Que nenhum imposto será instituído, nenhum tributo, na verdade, né? Porque o imposto é um tributo. Nenhum tributo será instituído, será criado ou será majorado sem que o contribuinte possa se beneficiar dessa anterioridade, tá? Então, o que é essa anterioridade? O imposto que é criado esse ano, ele só vai poder vigorar no ano que vem. Até aí tá tudo certo, eles criaram em dezembro, ia passar a vigorar em janeiro, até aí beleza. Só que existe um outro princípio também, tá? Que rege a legislação tributária e as garantias tributárias para o contribuinte, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Que a gente vai sempre equiparar um e o outro, o anterioridade e o anterioridade nonagesimal. O contribuinte ele vai se beneficiar sempre do que for melhor para ele entre um e outro. Então, vou dar um exemplo para vocês. O FOT ele foi criado em dezembro. A legislação do FOT disse que ele ia passar a vigorar, passar a ser cobrado a partir de janeiro de 2020. O que o princípio nonagesimal faz? Faz o seguinte, olha, quando um tributo ele for criado num ano, ele só pode ser cobrado no outro, né? Só que o nonagesimal fala o seguinte, com no mínimo 90 dias, tá? Então, vamos supor que o FOT tivesse sido criado em janeiro de 2019 e ele fosse cobrado só em janeiro de 2020. Qual o princípio que ia sobrepor ao outro? O da anterioridade, porque está dando 12 meses, né? 12 meses de prazo para o contribuinte se adequar,
adequar seus cofres, seu caixa, para que ele consiga incluir aquele tributo no próximo ano. Até aí, beleza. Mas como aconteceu da criação ser em dezembro, tá? Então, a vigência não poderia ser em janeiro. Aí a gente largaria o anterioridade e ia para anterioridade nonagesimal, que é o melhor benefício, que são 90 dias, tá? Então, o FOT ele só poderia passar a vigorar a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, março, a partir de abril, tá? E aí é lógico que os contribuintes entraram com ação judicial e o artigo lá, né, o artigo 10, inciso 1, que fala da vigência, que seria janeiro, ele foi considerado inconstitucional pelo TJRJ e aí passou a vigorar a partir de abril, tá? Aí agora então vamos para como funciona o FOT. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou advogada tributarista. Além disso, eu sou consultora tributária, então eu presto serviço para algumas empresas que decidiram não terceirizar o seu setor contábil, fiscal, tributário, tá? Que tem seus próprios funcionários, e eu presto serviço também para escritórios contábeis. E eu vejo que as pessoas ficam muito perdidas na forma de calcular o FOT. Eu já vi, assim, vários tipos de cálculo de FOT, né? E, na verdade, muita coisa fora do contexto do que diz, do texto que traz a legislação, né? De como fazer essa apuração. Então, como é que a gente vai fazer primeiro? É bom entender que o FOT, ele é direcionado aos contribuintes do ICMS, no Rio de Janeiro, que possuem algum tipo de benefício fiscal contido lá no Manual do Benefício Fiscal, tá? Manual de Benefício, no Rio. Beleza, então, contribuinte que não tem benefício fiscal nenhum, esquece, tá? Isso são para todos os benefícios? Não. A legislação do FOT diz quais são os benefícios onde o contribuinte se beneficia, ele vai ter que recolher o FOT, tá? Então, o que eu sempre digo para vocês, gente, é ler a legislação. Não tem mistério, agora tem que ler a legislação, tá? Então, vamos lá. O que eu vou orientar para vocês? Vocês, primeiro, assim, a empresa que vocês trabalham tem benefício fiscal. Ah, tem redução de base, ou tem isenção, ou tem não incidência, ou tem diferimento. Beleza. O que eu vou orientar para vocês? Faz a sua apuração normal. Apura os seus débitos, os seus créditos nas entradas ligadas à sua atividade fim. Apura os seus débitos com benefício fiscal, tá? Nas saídas ligadas à sua atividade fim. Faz a tua apuração de ICMS. Débito menos crédito. Se o saldo do débito for maior do que o crédito, tiver imposto a pagar ali, né, a diferença do débito e crédito, for um imposto a pagar, é o ICMS que você vai ter que recolher no período. Fez a sua apuração? Agora a gente vai fazer uma apuração paralela a essa. Só que os créditos vão ficar os mesmos, a diferença vai ser na parte dos débitos, que é onde você tem benefício, nos códigos fiscais, onde você tem benefício fiscal, você não vai utilizar o seu benefício. Você vai apurar o seu débito como se você não tivesse um benefício fiscal. Então, você vai apurar o teu débito cheio, o teu imposto cheio. Aí você vai fazer débito cheio, menos o teu crédito do período, que vai ser o mesmo, vai sobrar um valorzinho ali a pagar. Só que esse valorzinho que vai sobrar a pagar nessa apuração paralela é um valor maior do que o valor da tua apuração real, porque nessa apuração paralela você não utilizou benefício, certo? Então você vai ter uma apuração com valor maior, uma apuração com valor menor, a recolher de ICMS. Aí o que você vai fazer agora? Segundo passo, você vai pegar esse valor do imposto que deu aqui maior, vai diminuir do valor que deu aqui, que é o valor real que você vai recolher. Essa diferença, você vai tirar 10% da diferença do imposto maior para o imposto menor. 10%. Esse é o FOT. Esse é o valor que você vai recolher aos cofres do Fundo Orçamentário Temporário. 10% da diferença do que você recolheria se você não tivesse o benefício, entre o que você recolheria se você não tivesse benefício e o valor com benefício, tá? 10% da diferença. Esse é o FOT. Beleza? Agora vamos para os detalhes dessa apuração. Por exemplo, se você tem vindo com um saldo credor do período anterior, tá? Porque às vezes o nosso crédito suplanta, sobrepõe o débito. Então eu tive um crédito maior que o débito, um menos o outro vai dar saldo credor. Eu não vou ter imposto a recolher, tá? Se eu não tenho imposto a recolher naquele período, eu não tenho FOT. Porque o FOT é a diferença entre o que eu tenho a recolher sem o benefício
e o que eu tenho a recolher normal com benefício, tá? Então, se eu tenho saldo credor, eu não tenho que falar em FOT, beleza? Show! Outro detalhe para apuração do FOT. Se eu tenho um saldo credor no período anterior e eu carrego ele para agora, esse saldo credor nessa apuração paralela não entra, tá? Eu não utilizo o saldo credor do período anterior na apuração do FOT. O meu crédito no período é só o crédito do mês, daquele período mesmo, tá? Do mês seguinte, do mês anterior, não entra na apuração do FOT. O que acontece é que às vezes, mesmo sem eu me utilizar do saldo credor do período anterior, eu ainda fico com o saldo credor. Não tem FOT a recolher. Saldo credor não tem FOT a recolher. Ok? Beleza. Agora que a gente já elucidou as dúvidas sobre a apuração, a gente já sabe como apurar o FOT, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o SPED, que é o FD, né? A Escrituração Fiscal Digital, ICMS e IPI. Essa obrigação ela é uma obrigação aqui no Rio de Janeiro, é mensal, né? Para o Brasil inteiro é uma obrigação mensal. Aqui no Rio de Janeiro a gente entrega sempre no dia 20 de cada mês. E o FOT, tendo FOT a recolher, a gente vai incluir o FOT lá na ficha, no registro E111, tá? E111. E se eu não tiver FOT a recolher, no caso de saldo credor, meu FOT de um valor virado, né, um saldo credor, ou seja, não tem FOT a recolher, eu vou escriturar esse FOT lá na E115, no registro do FD ICMS PI, E115, beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse esclarecimento, que seja proveitoso para vocês. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho, porque como eu falei para vocês no início, toda semana eu subo com vídeo novo, para informar vocês, né, para vocês ficarem atentos à correta forma de tributar, à correta forma de operar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e como eu sempre digo para vocês, você no controle da sua vida. Agora levanta dessa cadeira e vamos à luta!